Corinthians 4-2 para cima do Inter, talvez o melhor jogo desse Brasileirão. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Vamos lá então, primeiro vou passar aqui pela ordem cronológica e como é que saíram os gols da partida. Depois a gente passa pelos destaques de cada time, pelas estatísticas e faz uma análise bem completinha. Beleza? Só antes de tudo, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para aí o YouTube te mandar os vídeos novos. É, Vários jogos em que eu consigo assistir e fazer uma análise do jogo eu trago aqui no canal. Então por isso é importante você se inscrever e ativar o sininho. E aí, se você gostar do vídeo, você deixa o seu like. Se você não deixar, não gostar, pode deixar o dislike também. E lembrando, tem a aba de comentários. Então qualquer comentário a respeito do jogo ou da análise, você pode comentar aí embaixo também, fica à vontade. Beleza? Vamos lá então, já queria destacar o Yuri Alberto, cara. Falei do ex avassaladora, hat-trick dele, fora um gol anulado também. Jogo que por sinal teve muitas polêmicas em questão de pênalti não marcado pro Inter, no Wesley, né? Expulsão do Bruno Henrique, 2 gols anulados do Corinthians, o pênalti que foi revisado no VAR para ser o gol da virada, marcado pelo Yuri. Então assim, um jogo polêmico que a gente vai passar por cada um desses lances polêmicos aqui também nessa análise. O primeiro gol do jogo foi marcado pelo Yuri Alberto, com 25 minutos de jogo. Uma jogada em que começa com um belo passe do Depay. O Yuri corta da direita para a esquerda, conduz muito bem a bola e finaliza muito bem cruzado para tirar do Antony e abrir o placar. O Inter empata em um lance bem estranho, é um cruzamento do Wesley, que o Hugo Souza erra o tempo de bola. Eu torço pro Grêmio, né? É, E dias atrás teve Grêmio e Vitória e teve uma falha muito parecida do Thiago Volpe no gol do Vitória. Um lance, a diferença é que ele era bola parada e nesse do Wesley era uma jogada de bola rolando. E goleiro nesse tipo de lance, se ele for sair para dar o tapinha na bola, ele tem que tocar, tá? Ele tem que tocar. Se ele achar que tem alguma mínima possibilidade dele não alcançar, fica no gol para você pelo menos ter chance de defesa, porque quando ele sai para tentar dar o tapinha e erra, qualquer desvio em direção ao gol é gol, e foi o que aconteceu. A bola sobra pro Aguirre, e ele aproveita e abre o placar. Talvez tenha sido o primeiro gol do Aguirre com a camisa do Inter, inclusive. Quem torce pro Inter pode me confirmar aí, porque o Aguirre é um lateral que ele chega à frente, é verdade, mas o Bernabé do lado esquerdo é bem mais ofensivo, né? Então o Aguirre não tem muitos gols, não só no Inter, mas na carreira inteira. Eu diria que se ele tem 10 gols na carreira é muito, até porque não é um cara muito velho, é um cara que joga na lateral direita, né? Mas enfim, muito bem posicionado e abre o placar. Logo depois o Inter vira o jogo, uma jogada em que mostra o quão bem treinado é esse Inter do Roger. Esse talvez seja o momento de maior oscilação do Inter na temporada, né? Que veio de alguns jogos, desde a derrota para o Palmeiras até aqui, oscilações de jogos bons, jogos ruins, dificuldade para vencer, né? Sofreu contra o Maracanã, que é uma equipe muito fraca do Ceará, não tem como. Eu comentei aqui na análise dos grupos da. Grupos não, dos confrontos da Copa do Brasil, né? E eu falei, as potências do Ceará são o Fortaleza e o Ceará, depois vem ali o Ferroviário, vem o Floresta, e aí sim o Maracanã, o Iguatu e por aí vai. Então assim, o Inter pegou uma equipe muito fraca e venceu só de 1-0, com um gol já nos acréscimos. Então, o Inter que vive um momento de oscilação. Mas é um time bem treinado. Esse gol do Thiago Maia retrata isso muito bem. Uma jogada muito bem feita, troca de passes. E aí, a qualidade do Alan Patrick para dar o passe para trás. Qualquer jogador, fosse centroavante principalmente, finalizaria. E o Hugo estava fechando muito bem o ângulo. E aí, com o passe para trás, o Thiago Maia só completa para as redes. Um golaço do Inter. Vai para o segundo tempo, tem a expulsão do Bruno Henrique. Uma jogada em que ele tomou amarelo no início do segundo tempo. E esse segundo amarelo eu acho um lance bem questionável, tá bom? Porque o ponto de contato não deu nem pra ver direito se pegou. É uma jogada que é a famosa falta tática, né? Ele mata o contra-ataque, é por isso que ele leva o cartão amarelo. Então, assim, eu acho que poderia de fato ter levado o segundo amarelo, como ele levou. Só que, assim, não teve uma falta tão clara, né? Assim, por ter parado o contra-ataque que ele tomou o amarelo, não foi pela força da falta, né? E aí a grande questão é, pegou no jogador do Corinthians a ponto de ter parado o contra-ataque, ou ele deu o bote, errou o cara e o cara foi inteligente, malandro, se jogou e cavou esse segundo cartão amarelo. Tem esses dois pontos de vista. Mas partindo do princípio que ele matou o contra-ataque, era de fato para amarelo. Como ele já tinha, foi expulso. E até esse momento estava um jogo bem equilibrado.
Depois da expulsão, vira um ataque contra a defesa, só o Corinthians joga, vai empilhando uma oportunidade atrás da outra. Depois da expulsão, fez 3 gols, fora os gols anulados. Enfim. Logo depois dessa expulsão, empata o jogo, um lançamento para a área, vem a escorada de cabeça para o meio e o Yuri faz o 2-2. Chega a ter alguns gols anulados, né? Tem o gol anulado do Depay, uma jogada que foi marcada a falta no Luiz Otávio, né? Meio-campista da base do Inter. E teve outro gol anulado também do Yuri, um pouquinho antes, que foi em uma falta na origem no Wesley, né? Dois lances anulados por cenários parecidos, faltas na origem da jogada. Eu achei que de fato teve falta no Wesley, tá bom? Agora, esse gol anulado do Depay, na falta no Luiz Gustavo, no bote do André Ramalho, eu discordo. Eu não achei falta e muito menos pro VAR chamar, tá? Eu acho que futebol, quanto mais você deixar rolar, mais deixar jogar, não marcar qualquer faltinha é melhor. E é um lance que o André Ramalho vai na bola. Pode até ter tocado no pé do Luiz Otávio e tal, mas ele vai na bola, tá bom? Então, assim, pra mim não foi falta, o juiz não deu. Por sinal, o Zanovelli é muito ruim. Ele não tem critério, essa que é a grande questão. Porque tem momentos que ele deixa o jogo rolar e tem momentos que ele marcou qualquer coisa, tá? Então, assim, nessa temporada nem tanto, mas eu acho que no ano passado, ou retrasado, ele tinha uma média de cartões absurda. Ele dava 8, 10 cartões por jogo. Qualquer coisinha tava dando cartão. Então, assim, eu não gosto muito dele, assim como quase todos os árbitros do Brasil. Eu gosto daquele tipo de árbitro que deixa o jogo seguir, tá bom? Tem que marcar quando é falta, tem, mas deixa seguir o máximo possível. É muito melhor um cara que tem uma falta e ele deixou seguir do que aquele cara que fica inventando falta. E pra mim esse gol anulado do Depay inventaram uma falta na origem, porque eu não achei nada no bote do André Ramalho. Enfim, já nos acréscimos, pênalti pro Corinthians, e de fato foi pênalti, um pé alto no peito, né? Acho que foi o Oscar Romero, né, no Matheus Bidu, que entrou muito bem, né? A substituição do Dorival. Daqui a pouco a gente passa pelos destaques do Corinthians. Mas tirando e colocando o Bidu, o time ficou muito mais ofensivo, né? Primeiro tempo, o Corinthians fez uma linha de 3 na criação. O Hugo jogou como um terceiro zagueiro. E perdendo, de fato, tinha que tirar ele, colocou o Bidu, que toda hora chegava na área. Tanto é que, se eu não me engano, o gol de empate, né, o segundo do Yuri, é uma assistência do Bidu. E o pênalti é um pênalti sofrido pelo Bidu também. Então o Bidu entrou muito bem. O Yuri bate pênalti com maestria. Faz ali o terceiro gol dele no jogo, fora o gol anulado. É incrível como o Yuri, quando ele joga contra os ex-clubes dele, pô, o cara vira um monstro. O Yuri é um bom jogador. Tá? É um bom jogador. Inclusive, pelo futebol apresentado dele, merece convocação já há algum tempinho. Nem que seja para ser reserva ali no centroavante da seleção brasileira. Mas meter tanto gol num time com tanta pressão que é o Corinthians não é pra qualquer um. E contra o Santos ele faz gol, contra o Inter ele faz gol. Essa lei do ex do Yuri é realmente absurda, né? Ele enfrenta os ex-clubes dele e não tem piedade não. Tanto é que nem tem isso, não vou comemorar. Não, ele comemora mesmo, vai pra torcida. E por sinal, outro questionamento do Inter era a expulsão do Yuri, que deveria ter acontecido mesmo. No gol anulado dele, ele vai comemorar com a torcida, era para amarelo. E aí eu tenho que questionar a regra, tá bom? Porque para mim isso daí não é para amarelo, mas pela regra deveria receber. E depois ele tira a camisa, deveria receber o segundo amarelo também. O Yuri de fato deveria ter sido expulso, só que a grande questão é, se ele tivesse tomado aquele primeiro cartão, dificilmente ele ia tirar a camisa para ser expulso, né? Então tem esses pontos de vista de tipo assim, devia ser expulso porque ele tinha tomado o primeiro. Mas, provavelmente, se ele tomou o primeiro, ele não teria tirado a camisa. Então, tudo é, é aquele tal do efeito borboleta, né? Tudo depende da origem. E aí vai desencadeando outras coisas. Então, é isso, né? Ele deveria ter recebido esse primeiro cartão. Mas, provavelmente, se ele tivesse recebido, ele não teria tirado a camisa e tomado o segundo, né? Tudo depende, né? Tudo vai pro campo hipotético. Mas o fato é, deveria ter recebido o cartão. Por mais que eu não concorde com essa regra de comemorar com a torcida levar cartão, eu acho que nem se tirar as camisas tinha que levar cartão. Eu acho isso daí uma baita besteira. Mas, é a regra, né? E aí o Coronado fecha o placar já no último lance, sai cara a cara, faz gol de cavadinha pra cima do Antony. O Coronado tem muita qualidade, tá? Só que no Corinthians ainda não vingou, ainda mais pelo alto salário dele.
O ideal seria o Corinthians conseguir negociar ele. Não porque ele seja ruim, mas porque é um salário muito alto em comparação pelo que ele rende. Pelo que ele recebe, ele deveria render próximo do que o Depay rende, do que o Yuri rende, do que o Garro rendia também antes de ter que passar por cirurgia, né? Enfim, destaques do Corinthians primeiro. O Hugo Souza foi mal na partida, ele falhou no primeiro gol. Na linha de defesa, Mateuzinho discreto, o André Ramalho dando bem esses botes lá na frente, que nem eu falei. Esse gol do Depay não deveria ter sido anulado, ele deu um bote na bola. O Kaká, nada demais. Eu achei interessante já essa mudança do Dorival, porque isso é uma mudança tática já dele, né? Porque aqui tem uma linha de 4 defensores. Quando o Corinthians estava sem bola, beleza, era isso que acontecia. Mas sem bola, o Mateuzinho virava um ala direito, o André Ramalho, zagueiro pelo direito, o Kaká pelo meio, o Hugo, zagueiro pela esquerda. O Romero virava o ala pela esquerda. E isso é interessante porque o Romero, de fato, tem um comprometimento defensivo que sempre foi notório dele. O Romero não é nenhum craque, mas ele é um cara que é muito esforçado. Então ele descer para uma linha de um ala esquerdo é muito interessante. De fato, assim, o Hugo tende a ganhar muita moral com o Dorival, justamente por ser um cara mais defensivo. Em relação à seleção brasileira, de quando o Dorival estava, é mais ou menos o que o Danilo, né? O período do Tite também tinha isso, né? O Danilo fazia, virar um terceiro zagueiro, um lateral que tem um cacuete mais defensivo. E aí no momento que precisa pressionar, você tira o Hugo, coloca o Bidu, coloca o Andilleri, que aí são caras que chegam melhor à frente. Mas é interessante essa nova função do Bidu no Corinthians, virando um terceiro zagueiro na criação. Para você ter uma ilha de 3 defensores, você não necessariamente tem que ter 3 zagueiros, né? Então essa utilização do Hugo eu acho interessante. Tecnicamente, entre Hugo, Andilleri e Bidu, o Hugo é o pior deles. Só que na parte defensiva, o Hugo é o que entrega mais, né? E é por isso que ele jogou. Mais à frente, o Carrijo, com essas boas jogadas pela direita, o Carrijo é um cara muito habilidoso, né? O Ranieri roubando bolas, chegando à frente, tendo liberdade para finalizar. José Martinez com muito esforço também. O Romero, como eu falei, fazendo esse ala esquerdo muitas vezes. Mais à frente, o Yuri, disparado, o craque do jogo, acabou com a partida, que nem eu falei. A lei do ex fez valer pra caramba, né? O Depay deu assistência para aquele primeiro gol da partida. Ia fazer aquele gol, o gol da virada naquele momento, mas que na minha visão foi mal anulado, que nem eu já comentei. Então, assim, não é que o Inter foi roubado. É porque o Zanovelli, a equipe de arbitragem no geral, é ruim, não tem muito o que falar. Então, assim, não acho que tinha que ter anulado o gol do Depay. Esse segundo cartão amarelo pro Bruno Henrique é bem contestável. O que mais? Teve um possível pênalti no Wesley. De fato, é porque assim, teve muitos lances bem polêmicos também, né? Dá pra entender os erros. Não teve nada muito absurdo nos erros. Se tiveram erros, inclusive, né? Mas é de fato uma arbitragem bem questionável. É porque a arbitragem no futebol brasileiro é algo muito questionável. No mundo inteiro, a arbitragem é questionável. No Brasil, mais ainda, né? Enfim. Entraram o Michael no meio de campo, entrou bem. O Bidu foi o que mudou o jogo, né? Que nem eu falei, tirando o Hugo e colocando o Bidu, você ganha muito mais esse poder ofensivo. Foi ali que o jogo mudou. Depois que o Inter estava perdendo, o Corinthians estava perdendo, e ainda mais depois da expulsão do Bruno Henrique, ex-Corinthians, por sinal, não precisava mais ter esse terceiro zagueiro na criação. Terceiro zagueiro não, terceiro defensor na criação, né? E colocando o Bidu, esse corredor esquerdo, foi onde o Corinthians ganhou o jogo. Entrou o Charles já na reta final, Charles ex-Inter. O Thales Magno entrou para ter um cara do desequilíbrio, do drible, mas ele não entrou tão bem. E o Coronado precisava desse gol para ganhar mais moral e fez, né? No último lance do jogo. Um 4-2 que para quem não viu o jogo pode achar que foi um atropelo do Corinthians, mas muito pelo contrário, um jogo muito equilibrado. O Corinthians só vira o jogo já nos acréscimos. E se não fosse a expulsão, dificilmente o Corinthians teria vencido. Então, assim, é questionável o segundo cartão amarelo, mas a partir da expulsão é um amplo domínio do Corinthians, que é o natural com um jogador a mais. No lado do Inter, o Antony, vamos analisar aqui os gols do Corinthians. Primeiro gol do Yuri, não tem culpa no gol dele, não. Segundo gol do Yuri, não tinha culpa também, não. O terceiro foi de pênalti, o Coronado cara a cara também. O Antony não falhou nos gols. Na linha de defesa, aqui já coloca o Fernando como um terceiro zagueiro, mas com bola, ele é o terceiro zagueiro. Sem bola, muitas vezes ele adianta para a linha de meio de campo, né? O Fernando é volante, só que ele tem uma função de criação das jogadas
muito interessante nesse time do Inter. Sem bola também, às vezes um terceiro zagueiro, às vezes mais à frente. Então, assim, o Roger consegue mudar a tática, a estratégia do Inter sem precisar substituir jogador. Passando muito pelo Fernando. Pode subir o Fernando para a linha de meio de campo, descer ele para um terceiro zagueiro. Então, muito interessante essas variações que o Fernando faz e que o Inter vai se modelando ao longo do jogo, né? Tanto é que o Inter, com o Fernando entre os zagueiros, começou perdendo. Quando coloca o Fernando mais para frente, o Inter vai dominando esse meio de campo e foi aí que virou o jogo em questão de 5 minutos, né? Na linha de defesa, o Vitor Gabriel, nada demais. O Fernando também não fez lá um grande jogo, o Vitão também não. Os laterais, dois laterais bem ofensivos, mas acaba que o Bernabé não conseguiu atacar tanto. E o Aguirre, quando pisou na área, foi efetivo para fazer o gol. O Bruno Henrique acabou sendo expulso. Ele com o amarelo, o fato é, ele com o amarelo não podia dar aquele bote. Deu brecha para a arbitragem. A arbitragem, no geral, é ruim, não só o Zanovelli, mas a arbitragem brasileira no geral. E eu diria que a arbitragem mundial, tá bom? Muito longe do que enquanto tem esse tanto de investimento nos jogadores, né, em pagar 100 milhões de euros e por aí vai, a arbitragem fica meio escanteada, meio de lado e aí o nível não acompanha, né? O tanto de investimento que tem em jogador deveria ter pelo menos 1% disso na arbitragem, e nem isso tem, né? Isso daí não é só no Brasil não, é no mundo inteiro. Enfim, e o Bruno Henrique deu brecha para arbitragem e quando você faz isso é difícil de esperar alguma coisa. E aí ele foi expulso. O Thiago Maia fez o gol dele. O Alan Patrick, bela assistência pro gol do Thiago Maia. O Wesley mais à frente. Era o desafogo do drible, do desequilíbrio, mas não conseguiu criar muita coisa. E o Valência quase não tocou na bola. Entrou o Oscar Romero. O Oscar Romero foi quem fez o pênalti. Foi imprudente, vacilou. E foi ali que o Corinthians virou o jogo, né? Então, o Oscar Romero mal no jogo. O Ronaldo entrou no lugar do Thiago Maia. Poderia ter tirado o Bruno Henrique, né? O Roger vacilou nesse sentido. Quis controlar a minutagem do jogador, mas esqueceu do contexto do jogo do Bruno Henrique. Ser o único titular amarelado e não foi substituído. O Luiz Otávio entrou depois, né? Com o Bruno Henrique já expulso para dar uma consistência defensiva maior. E o Gustavo Prado mais à frente para ser um escape do drible, mas com um a menos ficou muito difícil, ainda mais com o Corinthians nesse abafa gigantesco, né? Estatísticas: 22 finalizações do Corinthians sendo 9 a gol, 8 do Inter sendo 4 a gol. Posse de bola 65% do Corinthians, 35% do Inter. Então aqui a gente vê um massacre do Corinthians nas estatísticas. Mas de novo, isso passa muito mais pela expulsão do Bruno Henrique. Tá? Esses números estavam bem mais equilibrados antes da expulsão. Mas depois da expulsão o jogo muda. Vira um ataque contra a defesa, o Inter fica sem escapatória. E o Corinthians empilhou uma oportunidade atrás da outra. 4 a 2 ficou até barato pelo tanto de chances criadas. Os gols anulados, inclusive, que nem eu falei, um deles, na minha visão, mal anulado. Aquele da falta na origem do Luiz Otávio, que eu não achei falta. Enfim, por aí vai. Depois da expulsão o jogo mudou, não tem como. Faltas: 11 do Corinthians tendo 3 amarelos, 13 do Inter tendo um amarelo e um vermelho. Escanteios: 3 do Corinthians, 7 do Inter. Cabe que esse Corinthians não tem tanta profundidade porque não tem pontas, né? O Carrillo é um meia que cai pela direita, o Romero numa função mais defensiva. Mais à frente o Depay e o Yuri não caem muito pelas pontas, e sim pelo meio. Então falta profundidade. E no Inter nem tinha tanto, né? Porque pontas assim era o Wesley, mas tendo o Fernando entre os zagueiros, os dois laterais têm liberdade. A partir daí que surge essa profundidade, né? Enfim. E o Corinthians de cara do drible, do desequilíbrio, só tem o Thales Magno, né? No elenco inteiro dos jogadores que são aproveitados. Essa é uma carência do Corinthians, inclusive. Agora olhando para a tabela, o Corinthians na oitava colocação com 10 pontos, o Inter na nona com 9 pontos. Eu acho que essa pontuação do Inter é meio decepcionante pelo início de temporada, né? O Inter começou muito bem, acabou que do jogo do Palmeiras para cá com muitas oscilações e é isso, né? E é um Corinthians de início de trabalho do Dorival também. O Corinthians acertou em cheio, trazendo o Dorival, inclusive, né? É um excelente treinador, não deu certo na seleção, mas, cara, por clubes foi muito bem, tanto no Flamengo, tanto no São Paulo. É um acerto ótimo do Dorival. Pode dar errado, pode o Corinthians entrar em má fase e ele ser demitido daqui a pouco. Pode. Só que é um acerto trazer o Dorival. Foi uma boa contratação, tá bom? Acho que no final das contas é isso. O craque do jogo, já tá aparecendo aqui na imagem, né?
Yuri Alberto, sem dúvidas, o nome do jogo, tá bom? Vamos aí pra reta final do vídeo. Bom, que nem eu comentei lá no início do vídeo, talvez o melhor jogo desse Brasileirão. Eu acho que ele foi muito modelado pela expulsão do Bruno Henrique, não tem como. Até a expulsão o jogo estava equilibrado. Mesmo com 11 contra 11, era um Corinthians mais propositivo. Naturalmente, o Dorival no primeiro jogo jogando em casa. O Corinthians na Neoquímica é muito difícil. Eu diria que a torcida do Corinthians em quesito apoio, em quesito lotar estádio, é a melhor do Brasil. Independente do adversário, todos os jogos do Corinthians, o estádio está lotado. Tá? Tem equipes que, assim, eu torço pro Grêmio e aí eu posso falar isso melhor. Mas, tipo, dependendo do jogo, a arena não pega 15 mil pessoas. Mas se tiver um Grenal, vai ter pelo menos 40 mil, dependendo da fase, né? Porque esses tempos atrás, quando o Grêmio não tinha nem técnico, aí não colocaram nem 30 direito. Mas enfim, depende muito do contexto do jogo. Já o Corinthians não. O Corinthians jogando bem, jogando mal, estádio lotado. Acho que o São Paulo também tem isso no Morumbis. E a questão é que o Morumbis tem até mais lugares, né? Um estádio com maior capacidade. Mas do Corinthians é realmente impressionante. A torcida, todo jogo, estádio lotado, independente de estar bem ou estar mal. Se tá mal, a torcida apoia. Se tá bem, a torcida comemora. Enfim, isso faz muita diferença para o Corinthians sempre ser muito forte jogando na Neoquímica Arena, né? E de fato, o Yuri Alberto, fazendo essa lei do ex, valer pra caramba. Disparado o nome do jogo, atropelou com o Inter, não teve nem dó nem piedade. Enfim, no final das contas, um jogo polêmico, decisões muito difíceis. Seria muito fácil eu falar que o Zanovelli é horrível, errou tudo. Mas de fato eram lances difíceis, que nem eu falei, a do Bruno Henrique, o jogador do Corinthians valoriza, mas por ser uma falta em que ele mata o contra-ataque, se o Zanovelli dá a falta, é para amarelo. Ou ele não dava, ou ele dava falta e dava amarelo. Como ele deu, era para amarelo. Então, no final das contas, é esses extremos. Ou era falta para segundo amarelo, ou não era nem falta. Eu acho que no gol do Depay não teve falta no Luiz Otávio. Acho que o André Ramalho vai na bola. Que mais? Lances difíceis, não tem como, né? 2 gols anulados. Teve essa polêmica de um possível pênalti no Wesley. O vermelho pro Yuri Alberto depende muito também, né? Que nem eu falei, se ele toma aquele primeiro cartão, dificilmente ele tirava a camisa. Então, assim, é muito relativo, né? Depende muito da análise de cada árbitro. O fato é, que nem eu falei, não é só a arbitragem brasileira que é ruim. A arbitragem mundial, em qualquer lugar do mundo, até na Premier League, é muito questionável, tá? Então, assim, tem erros em todo lugar do mundo. Só que aqui fica muito mais evidente porque são erros muito mais drásticos. Nesse jogo daqui, eu não acho que teve algum erro absurdo, tá? Mas teve muitos lances questionáveis. Isso sim, né? Eu acho que um erro absurdo, por exemplo, é aquele não gol do Fortaleza contra o Sport. Outro erro absurdo, não pênalti no Aravena, no Grenal. Outro erro absurdo, o braço do Gerson contra o Grêmio. E por aí vai, né? Esses sim eram erros absurdos. Nesse jogo daqui, cara, muitos lances questionáveis. Eu acho que um erro claro é não ter dado o cartão pro Yuri. Aquele lance que ele comemorou no gol anulado. E de erro claro é isso. O resto tudo cabe interpretação, né? Então no final das contas a gente pode falar, tá errado, tá certo. Mas eram de fato lances difíceis, tá bom? Mas se tiveram erros ou acertos, vai da análise de cada um. Inclusive, tem, que nem eu falei aqui no início do vídeo, a aba de comentários. Você pode comentar o que você achou desses lances polêmicos e, no geral, o que você achou do jogo também. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!